Olha só, papo super interessante e importante aqui no Brasil, aqui no Bom para Todos, para que a gente entenda um pouquinho do que está sendo feito em relação à exploração do nosso país. A gente vai tratar do avanço da mineração no Brasil. E com possibilidade, veja só, de abertura ainda maior para essa exploração, via uma nova legislação que está sendo discutida. Um novo Código da Mineração está tramitando na Câmara dos Deputados com um texto elaborado pela Frente Parlamentar da Mineração, ou seja, a maioria dos deputados que redigiram essa nova legislação é financiada por esse milionário lobby da mineração. Quem vai explicar melhor para a gente esse debate é o professor Bruno Milanês, que é da Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu estou também com a advogada Valdênia Paulino, que atua na organização Justiça nos Trilhos, no Maranhão. Valdênia, Bruno, um prazer receber vocês aqui. Quero entender direitinho tudo o que está sendo discutido em relação à mineração aqui no país e, de fato, assim, o que está acontecendo na prática, né, em relação à mineração, o avanço da mineração e prejuízos e impactos. Bruno, quero que você comece nos explicando, por favor, do que se trata esse novo código que está sendo discutido, como eu coloquei ali, por um grupo de deputados que é financiado por esse lobby, né, da mineração. Então, assim, o que esse novo código traz? É preciso fazer algum tipo de alteração nesse momento? Bom, boa tarde, Thalita, boa tarde, Valdênia. Obrigado pelo convite para estar aqui conversando com vocês. Esse novo debate do Código da Mineração, ele veio meio de surpresa, lembrando que já houve uma tentativa de mudar o Código Mineral Brasileiro em 2013, né, por meio de um projeto de lei, né, que não foi para frente exatamente por conta da divergência da oposição da opinião pública. Em 2017, o governo Temer faz isso por medida provisória, depois das 3 medidas provisórias que ele faz, 2 acabam sendo aprovadas, e aí você tem uma série de aberturas e problemas associados a isso, mas talvez alguns elementos que eram importantes, particularmente para pequena e média mineração, não foram aprovados. E a gente percebe exatamente a mobilização desses grupos, né, dada a conjuntura política que a gente tem no Brasil. É interessante pensar que quando foi proposto esse grupo de trabalho, que é importante pensar, não é uma comissão especial, uma comissão especial como outras vezes, é um grupo de trabalho, né, e tem algumas artimanhas por trás disso, né. As grandes mineradoras se colocaram contra, dizendo não, vai causar incerteza jurídica. Então, mesmo dentro do debate do setor, havia uma certa divergência. Ao longo do caminho, a oposição dentro do setor mudou, né. Parece que as grandes mineradoras não estão tão incomodadas assim com essas posições, pelo menos elas não estão se manifestando publicamente contrárias ao que vem por aí. Mas é um grupo bastante problemático, né? Além deles abertamente falarem que são estarem vinculados formalmente a essa frente parlamentar em defesa da mineração, né? Existe uma situação com a relatora desse grupo de trabalho, que o marido era dono de mineradoras até pouco tempo atrás, né? E isso criou uma certa saia justa dentro do grupo de trabalho, né? Alguns deputados acusando o conflito de interesse, né? Ela dizendo que o marido se desligou, então não haveria isso, mas vem com esse histórico, né, de estar diretamente associado ao setor, o que sugere que a principal preocupação é exatamente ampliar e facilitar a abertura de projetos minerais no Brasil. Que vai na linha do que esse governo propõe, né, Bruno? Eu queria que você trouxesse aqui para a gente alguns pontos, inclusive em debate desse novo código, que acabam prejudicando o que a gente tem aqui em relação ao meio ambiente, a comunidades tradicionais, acabam, de certa forma, atacando e abrindo espaço ainda maior para essa exploração acontecer. Claro, Thalita, acho que um dos pontos que mais causou estranhamento nesse processo, nessa proposta de texto, né, tem sido um dos artigos que define a mineração como sendo de utilidade pública, né, de interesse público, e além disso vinculando que se for necessário criar algum zoneamento territorial, seja assentamento rural, seja unidade de conservação, seja terra indígena, teria que ser consultada primeiro a Agência Nacional de Mineração e as empresas mineradoras. E a partir dessa consulta, depois delas serem ouvidas, o governo em si poderia ou não exercer essa autorização. O que coloca, essencialmente, qualquer outra atividade realizada na superfície em posição secundária à mineração,
né? Inclusive, eles dizem lá que se for colocado alguma unidade que impeça a mineração, a atividade mineradora, a empresa vai ter que ser indenizada, mesmo que ela não tenha nenhuma benfeitoria lá, só porque ela tinha o eventual direito de vir a explorar no futuro, quando esse direito foi retirado, que eles já consideram como direito garantido, né? Que é um problema que a gente tem em relação a isso. Eles vão e dizem que tem que indenizar. Então tem essa posição de inibir outras atividades vinculadas à proteção de comunidades tradicionais, por comunidades indígenas, territórios quilombola, produção de alimentos nos assentamentos rurais, né? Essencialmente colocar tudo isso em detrimento da atividade mineral. Então acho que esse é um dos principais problemas que a gente tem em relação a essa atividade, né? Um segundo ponto que eu acho que vale a pena mencionar é que eles reforçam e quase que dão prioridade ou exclusividade, né, à atuação da Agência Nacional de Mineração como órgão controlador da mineração, né? A agência, que é uma agência recente, foi construída em 2017, exatamente no âmbito daquela legislação do Temer, né? Ela é uma entidade altamente precarizada, subfinanciada, o orçamento dela vem caindo ano após ano e que funciona muito mais, e a gente pega os discursos de algumas pessoas, de alguns diretores da ANM, muito mais como promotora, apesar do nome ser agência reguladora, ela se mostra muito mais como promotora da mineração, né? É interessante você ver, então, nas falas das pessoas, como na própria lei, né, ele diz que todo o ordenamento jurídico tem que partir da presunção da boa-fé do minerador. E aí a gente vai pensar no que a gente viu acontecer recentemente com toda a mineração ilegal na Amazônia, né, com invasão de terra indígena, invasão de unidade de conservação, conflitos abertos, e lembrando também que, dependendo do estudo que a gente vai usar, entre 17% e 30% do ouro exportado pelo Brasil vem de origem ilegal, né? Então não existe, o controle ainda é feito no papel, então é muito fácil você esquentar o ouro, no sentido de pegar o ouro de uma unidade, de uma área onde é proibido, passar para uma área permitida e com isso você limpa, né, você esquenta aquele ouro, e quem deveria fiscalizar isso é a ANM, não tem capacidade, um dos principais órgãos que tem feito essa fiscalização é a Polícia Federal, e a lei diminui o papel da Polícia Federal, ela não explicita a responsabilidade da Polícia Federal e concentra tudo numa agência que está altamente precarizada. Então, e é interessante pensar que a própria lei fala, nessa perspectiva de boa-fé, em fiscalização remota, fiscalização por amostragem, fiscalização por foto de satélite, quer dizer, ela nem tem mais obrigação no fiscal ir no território para ver o que está acontecendo de fato, né? Então, a concepção que parece é daquela coisa do burocrata em Brasília fingindo que está controlando o que acontece de fato nos rincões da Amazônia. A gente consegue imaginar o que pode acontecer nesse contexto. O governo e esses setores alinhados ao governo têm usado muito essa tática de botar na conta da fiscalização para, enfim, passar a valer medidas, né? A gente vê isso agora com o passaporte da vacina, né? Com essa questão dos não vacinados, que eles falam assim, não, vamos deixar lá em quarentena e vai ter uma fiscalização em relação a esses não vacinados. Mas a gente sabe que essa fiscalização é inoperante, não tem como acontecer. Então parece que bota na conta da fiscalização justamente para criar um artifício ali e fazer passar essas medidas. Valdênia, quero agora que você relate um pouco da sua experiência. A Valdênia atua na Justiça nos Trilhos, que é uma organização que enfim, ela atua com os impactos, né? Principalmente da mineração no corredor dos Carajás. Eu queria que você explicasse para a gente o que é isso e quais os impactos que você observa e que a organização atua. Boa tarde, Valdênia. Boa tarde, Thalita, professor Bruno Milanês, nosso mestre aí nesse tema. Quero saudar também os nossos telespectadores, né? Alguns já me conhecem muito mais da história de São Paulo. Eu trabalhei por quase 30 anos na região da Zona Leste, em Sapopemba. Então, fiz essa mudança, né, da luta contra o genocídio da juventude negra e agora estou aqui na região panamazônica. Mas eu fiz esse link, Thalita, porque muitas vezes a gente ouve as informações sobre esse processo da mineração e parece distante. Esse tema acabou ficando mais próximo dos centros urbanos
em razão da tragédia de Brumadinho, Mariana, né? Foi quando a gente teve maior acesso a esse panorama. Mas a gente pensa assim, quando a gente fala de mineração, do que nós estamos falando, né? Desde o talher que a gente usa em casa, o carro que usamos, mas então, ou seja, nós usamos hoje bens que vêm, né, dos nossos minerais. Mas o que a gente tem que perguntar é de onde vêm esses bens, como são tratadas essas comunidades, como bem o Bruno adiantou, nós que estamos diretamente nos territórios, não podemos aceitar que coloquem, como você diz, na conta da fiscalização, porque elas são de faz de conta, né? Ou seja, não há um investimento nesses órgãos para a fiscalização, não há consulta às comunidades, consulta pública de verdade, ou seja, com todos os critérios, para ouvir as comunidades, para entender como elas funcionam. Como dizia um colega aí da Unicamp, né? Acho que é o Fabiano, ele dizia assim, olha, a mineração, ela não é como uma safra de milho, que você colhe e depois ela se reproduz, né? Ou seja, a mineração é um bem natural e é do povo brasileiro, pela nossa Constituição Federal, e que uma vez extraída, ela não se reproduz. Então, qual é o impacto disso? Essas mineradoras, essas empresas chegam, estupram a nossa terra, retiram esses bens e não deixam nada. Nós, na Justiça dos Trilhos, trabalhamos com comunidades ao longo do corredor Carajás. Estamos falando de uma estrada duplicada de ferro de 892 quilômetros, em que eu digo, é o corredor, não Carajás, é o corredor da morte. Porque por onde passa os trens levando a riqueza do Brasil, você tem comunidades indígenas, quilombolas, ou seja, elas são violentadas no seu modo de viver economicamente, socialmente, são construídas estradas sem assegurar toda a travessia que existe, e muitas comunidades ainda não as têm, foram por luta de organizações como Justiça nos Trilhos e outras de direitos humanos, que tiveram que entrar na justiça, acionar o Ministério Público Federal e Estadual, para que as empresas fizessem aquilo que deveria estar no projeto original. Você escuta relatos de professores dizendo o baixo nível de apreensão dos alunos, porque por conta do ruído dos trens que passam todos os dias, de segunda a segunda, dia e noite, sem parar, a cada 20 minutos, meia hora, não é? Sem nenhuma proteção anti-ruídos, sem contar as doenças. Nós estamos falando de comunidades que, veja, a Vale, estou falando da Vale, poderia trazer as outras, mas eu digo porque ela é a maior que nós temos, não é? Aqui no Brasil, em plena pandemia, em que ela conseguiu na justiça ser considerada como atividade essencial, ela lucrou 75 bilhões de reais no primeiro semestre deste ano, tá? Mas essa mesma Vale, ela deve em impostos mais de 44 bilhões para o Estado brasileiro. E por que eu estou fazendo essa comparação? Porque por onde a mineração passa, nós temos pessoas. Só em 6 anos nós tivemos 311 atropelamentos de trem. Quando eu morava em São Paulo, eu pensava assim, nossa, quanto atropelamento de trem. Depois que eu me mudei para o Maranhão, que eu fui para as comunidades, aí você não tem sinal de quando o trem vai passar. Os trens que eu estou dizendo tem 300 vagões. Param por mais de meia hora na estrada de ferro e saem sem prévio aviso. Então, quer dizer, os impactos são terríveis, mas o que mais nos preocupa é que, junto com a mineração, tem o desmatamento.
As empresas siderúrgicas que trabalham com o produto do minério, elas devastam grandes terrenos, grandes territórios, expulsam comunidades inteiras para a plantação de eucalipto, que depois são usados em seus fornos. Então, veja, são muitos os impactos e o retorno não existe. Já está provado, né, por estudos, de que a mineração, essa é uma atividade que não gera empregos. Em comparação, inclusive, a 2013 e a 2018, quando teve mais incentivos fiscais a essas empresas, houve uma redução, inclusive, no aumento real de postos de trabalhos formais, né? Então, é preciso que toda a sociedade tome consciência dessa demanda e, sobretudo, agora para o ano que vem, que nós temos aí as eleições, primeiro que a gente precisa tirar mesmo esse atual presidente, né? Isso não pode ter volta. Segundo, exigir dos partidos políticos, dos quais nós somos mais próximos, que coloquem em seus programas políticos a exigência de fiscalização do que existe, né? Ou seja, dos impactos da mineração, mas também da evasão fiscal dessas empresas, porque essa é uma riqueza nossa. E se não há um controle sobre a responsabilidade dessas empresas, esse retorno nunca vai chegar para as políticas públicas e nós vamos ter problemas climáticos ainda maiores do que já apresentado no último encontro sobre clima. Perfeito. A Valdênia, quero voltar ao Bruno, né? A Valdênia cita essa questão de que o debate passou a fazer maior parte da nossa vida por conta do que aconteceu em Brumadinho e Mariana de fato. A gente acabou falando mais sobre mineração, sobre licença, sobre, enfim, uma série de questões que envolvem mineração no Brasil. Bruno, esse código que está sendo discutido, essa nova legislação que está sendo discutida, ela, de certa forma, abre as portas para que outros eventos como esses que a gente viu em Brumadinho e Mariana voltem a acontecer. Tem uma questão de licenciamento que eu vi que está sendo discutida, que de fato facilitaria para esses mineradores repetir processos como esse. Sim, de forma geral, a lei ela perde a oportunidade de tornar o licenciamento mais rigoroso. Ela facilita muito a expansão, particularmente as atividades de pesquisa mineral passam a ser menos controladas e, consequentemente, você vai desencadear maior quantidade de processos minerais em implantação. É interessante pensar exatamente nessa lei como mais uma, né, perda de oportunidade, porque depois que a gente teve não o rompimento da barragem de Fundão, porque naquele momento o governo federal tratou, e estadual também de Minas Gerais, como se fosse um caso esporádico, que não acontecia, acontece uma vez de vez em quando, embora a gente tenha em Minas Gerais um histórico de pelo menos um rompimento de barragem ou uma falha de barragem a cada 2 anos e meio, né? Mas a partir de 2019, quando não dava mais para ocultar o quão estrutural são os rompimentos de barragem, começou-se a discussão de um novo código de segurança de barragens, né? Que veio um código em vários aspectos fingindo que soluciona os problemas, né? Com certeza eles proibiram as barragens a montante, mas é importante lembrar que outras tecnologias construtivas, as barragens das jusões também rompem, né? E uma série de questões que eram colocadas para tornar a barragem mais segura não acabou sendo incorporada. E essa lei perde esse significado, perde essa oportunidade de novo. Então, uma das definições que foi colocada na Lei de Segurança de Barragens é dizer que você não pode ter barragens construídas que coloquem comunidades em zona de autossalvamento, né? Que é exatamente aquela região onde a população, não dá tempo da Defesa Civil chegar, a população tem que se virar para fugir, né? Só que cabe à mineradora, com seus estudos, e ninguém controla como isso foi, dizer qual a zona de autossalvamento. Inclusive, eles falam, existe a chamada zona de salvamento secundário, né, que seria onde daria tempo da Defesa Civil chegar. Mas a própria lei anterior dizia, dentro da zona de salvamento secundário, pode ter regiões que a Defesa Civil não chega. Então, eles pegam as AIs, nas zonas de salvamento, chamam de zona de salvamento secundário para poder construir a barragem, né, e isso está na lei. Existe, esse debate poderia ter se dado nesse aspecto, né?
Outra questão que é recorrente no debate da mineração e tem a ver com os desastres, mas vai muito além, é da exigência da provisão de recursos para o fechamento ou para um desastre. Para evitar acontecer isso, como aconteceu tanto em Fundão, tanto no Rio Doce, quanto no Paraopeba. Né? Depois que rompe, você vai ver quanto dinheiro, essa marca não tem dinheiro, aí pede para Vale, aí pede para BHP, e aí enrola porque tem que levantar. Não, vai construir a mineração, vai construir a barragem, vai construir a tem que deixar um dinheiro guardado, ou um seguro, ou qualquer forma de guardar dinheiro no caso de um desastre. Ou quando a barragem fechar, né, ou quando a mineradora fechar, você ter realmente recurso para fazer a remediação. Porque uma das coisas mais comuns que a gente tem em Minas Gerais é mina abandonada. Né? Então, assim, um levantamento que foi feito em 2017, 2018, 75% das minas fechadas não tinham controle ambiental. E aí você pode ter barragem abandonada, você pode ter mina com a cava aberta, que as pessoas vão cair, tem problema de contaminação da água, né? E vários países do mundo, passando desde África do Sul, Austrália, Chile, Índia, tem legislação que fala, você vai começar um projeto mineral, você tem que ter uma reserva para quando encerrar a operação ou se houver um desastre. Né? E isso vem se repetindo e vem sendo cobrado pelos movimentos sociais desde 2013, no início desse debate, e continua sendo ignorado e passa batido pela questão, pelo GT. Eles não mencionam isso de forma alguma, porque vai aumentar os custos das mineradoras, é exatamente isso que o grupo de trabalho quer evitar. Então você tem questões que são cruciais para a segurança da população sendo ignoradas nesse grupo de trabalho. Só para a gente se atualizar em relação a essa discussão, ela estava pautada para acontecer ontem, foi cancelada essa discussão do grupo de trabalho e ainda não há nova data para isso ser discutido. Inclusive, tem uma questão que está sendo discutida num grupo de trabalho, como você colocou no início da sua explicação, né, Bruno? Mas deveria talvez estar sendo discutida numa comissão, talvez seja um truque, né? Na verdade, um atalho para ir direto para plenário. Explica para a gente. Na verdade, a formação do grupo de trabalho para discutir uma questão tão crucial para a sociedade brasileira despertou muito desconforto, né? Não apenas entre os movimentos sociais que debatem isso, mas mesmo dentro da Câmara. Né? Porque, da mesma forma, quando aconteceu em 2013, foi constituída uma comissão especial para debater o Código Mineral, e a comissão ela tem regras próprias, inclusive de representatividade. Então você tem que obedecer a proporção de partidos dentro da Câmara e tem códigos específicos. Né? O grupo de trabalho já é muito mais flexível, então a composição não necessariamente repete a composição da Câmara e não se sabe exatamente o que acontece com o grupo de trabalho. Ele pode ir direto para o plenário, ser votado ou ele pode ir para uma comissão especial. Ninguém está entendendo muito o que vai acontecer e isso está criando um mal-estar mesmo dentro da Câmara. Então, ficou muito mal explicado por que foi o grupo de trabalho e não se tem clareza qual vai ser o desdobramento real desse relatório. Valdênia, só para a gente finalizar, temos pouquinho tempo, mas é o seguinte, quando a gente fala sobre essa discussão do novo código, a gente sabe que existe essa bancada, então, da frente ali da mineração, atuando para realmente em defesa dessa área, desse setor. Por outro lado, existem os movimentos sociais que batem de frente, que fazem esse enfrentamento tão necessário para que uma legislação como essa não passe, por exemplo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel importante nesse momento de fazer esse enfrentamento de fato. Nós nos somamos, né, todas as lideranças que já fazem esse enfrentamento direto. Uma das nossas primeiras queixas é que não está ocorrendo uma ampla discussão nos territórios sobre código. Né? Então, é uma discussão bastante limitada e nós entendemos que num congresso, na composição que está, passar esse código como está é um retrocesso na luta em defesa dos territórios. Isso terá um impacto muito ruim, de verdade, para a subsistência das comunidades atingidas aí pela mineração e, consequentemente, para toda a sociedade. Esse é o momento em que nós estamos trabalhando incessantemente para dialogar com as comunidades, chamá-las para essa linha de frente
e realmente pressionar os políticos que ainda são sensíveis à defesa dos direitos humanos. Aliás, amanhã, Dia Internacional dos Direitos Humanos, está aqui uma bandeira a ser defendida, né? As nossas riquezas minerais e a responsabilidade, né, com esse recurso para com as comunidades a que tem direito. Então, veja, é esse o nosso trabalho, fazer cessar esse avanço no Congresso para que não seja aprovado como está sendo apresentado e que retorne à discussão de forma ampla com toda a sociedade. Valdênia, Bruno, muito obrigada pela participação. Assim, foi uma aula aqui para a gente, para nossos telespectadores, ouvintes, e é sempre importante a gente entender direitinho do que se trata essa discussão sobre mineração no Brasil, porque, claro, impacta no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, nos nossos povos tradicionais, então é sempre muito importante. Muito obrigada, viu? Um abraço para vocês, bom fim de tarde e até uma próxima.